mutantes, o filho do Genezinho e um final de explodir as cabeças. E aí, gente, Luiz da Opinião aqui, dessa vez com o Chico Bento Moço, edição 37, o Ataque das Plantas Mutantes. Essa edição aqui que surpreendeu muito, essa capa estava muito boa. Esta quarta capa também estava muito boa. E a edição em si, cara, ela tem uma história bem legalzinha assim. Eu só queria que tivesse desenvolvido muito mais em uma saga, ou então que o Chico Bento tivesse um pouco mais de páginas. Mas vamos lá, né, galera? Bom, nessa edição aqui, a turma do Chico tá na aula de botânica ali com o professor Morango, se não me engano, né, cara? Ficou meio zoado isso aí, o nome do cara. Colocava um nome real que eu acho que ficaria melhor, né? Eles estão tendo aula de botânica ali, cada um teve que criar um fertilizante como um trabalho ali pro professor. E aí criaram, o Chico criou um fertilizante que dá resistência, a planta fica tudo legal, não se quebra facilmente. Criaram um fertilizante que resiste ao clima, fertilizante para a planta ficar maior, fertilizante para a planta crescer mais rápido, fertilizante para a planta seguir o sol no estilo girassol. Ficou bem legal esse começo aí. E em contrapartida tivemos o fertilizante do Bombeta, que faz os insetos atacarem a planta, né, cara? Esse não foi um fertilizante tão legal assim. E também tivemos o Genezinho, que não fez fertilizante nenhum e inventou desculpa ali que ele não pôde fazer porque ele estava cuidando do seu filho. Coisa que a gente estava até desconfiado, que a gente ficou assim, pior, né, cara? O filho do Genezinho não mostrou mais, tem quase 20 edições que não mostra mais isso. E então nessa edição aqui, finalmente a Ana volta a aparecer em Chico Bento Moço. Sorte nossa, né, galera? Muito obrigado, Petra, muito obrigado mesmo por fazer a Ana voltar. Eu espero que mostre mais ela mais pra frente aí. Eu gostei de ver mostrando ela e o Genezinho, o filho do Genezinho apareceu, ela finalmente deixou aquela barriga, né, galera? Ela sempre era mostrada mais como lembranças, então eu realmente gostei da volta da Ana nessa história. E como o Genezinho precisava de nota, ele ficou com um pouco de ciúme da Ana ali com o Chico um pouco naquela aula, ele pegou e na noite, né, ele foi lá, catou os fertilizantes de todo mundo, misturou e tacou numa planta e foi embora e falou assim, amanhã o meu trabalho vai ser o melhor de todos. E aí no dia seguinte temos plantas para toda na universidade toda, laboratório, toda a UFA, né, cara, que é o nome da Universidade do Chico, ficou fechada por plantas que atacam as pessoas, coisas e tal, principalmente carnívoras, né, cara. Isso não foi bem especificado ali qual o tipo de planta que foi atacada, mas é planta carnívora pelo que deu pra mostrar, né. E bom, a edição vai se desenvolver com a turma do Chico, né, cara, o pessoal ali da turma dele, indo ali pra escola no dia seguinte, pra universidade no dia seguinte, e encontrando a universidade toda dominada por plantas, e eles vão tentar fugir dessas plantas e tentar detê-las, né, galera. Isso vai ser o desenvolvimento da história, e aqui eu vou parando, depois eu vou dar uma spoilada melhor pra falar um pouco sobre cada personagem. E eu confesso que eu gostei muito dessa edição. Parabéns para a Petra por causa dessa história aqui. Eu gostei muito, Petra. Não sei se você vai estar vendo o vídeo ou não, mas eu realmente gostei dessa história aqui. Eu só queria que ela fosse em uma saga. Infelizmente a Maurício de Souza Produções vetou isso, pelo que a Petra andou divulgando por aí. A Maurício de Souza Produções vetou isso e Chico Bento Moço tem menos páginas do que Turma da Mônica Jovem, então fica meio zoado. Se alguém da MSP, algum diretor estiver vendo esse vídeo, cara, deixa fazer edições do Chico Bento em saga. Eu sei que vende um pouco menos, mas faz as histórias ficarem muito melhores. Eu realmente acho que isso é muito melhor pro público, pro povo em geral. Eu acho que fica muito melhor uma edição uma saga que fica bem desenvolvido, bem explicado, bem feita tudo, do que fazer uma história pequena, que tem muita coisa que dá pra colocar, desenvolver, e não dá, você tem que resumir tudo, fazer tudo rapidão, tudo batido. Eu acho que não fica legal. Mas é isso, eu recomendo essa edição pra todos, é uma edição boa. Eu tava com muita saudade da Petra nas histórias, a última que ela fez foi uma que a Rosinha apareceu, que eu também queria que fosse uma saga. Então, o negócio em Chico Bento é fazer saga. E agora eu vou spoiler, galera, o final dessa edição é surpreendente, todo mundo falou bastante sobre o final. E comentem aí o que você achou do vídeo, o que você acha que vai ter nessa edição. Se você quer comprar essa edição, eu recomendo muito ela pra vocês, muito melhor do que a edição anterior. Sobre os desenhos dessa edição estão normais, eu realmente gostei um pouco dos desenhos, estão normais, o batido padrão de sempre, a gente já tá acostumado. O Chico tá do mesmo jeito, né, cara, a gente já tá acostumado com ele fixar um pouco zoadinho ali, mas de resto a edição nos desenhos estão padrão. E agora eu vou para os spoilers. Se você não leu a edição, não comprou a edição, compre e depois volte aqui. Então vamos para os spoilers. Bom,
galera, aqui nos spoilers agora eu tenho que falar sobre o Genezinho, galera. O Genezinho que tentou se redimir nessa história. Eu realmente gostei dele, porque depois que as plantas dominaram a cidade, coisa e tal, começaram a atacar pessoas. E coisa que eu queria que tivesse mostrado na edição, né, galera? Porque o negócio tomou uma proporção muito grande. Ela atacaria pessoas na rua, ia ter muito mais vítimas. Então mostrou a Ana com o filho dela, que é o filho do Genezinho ali, e ela sendo atacada dentro de casa por essas plantas. E o Genezinho foi até lá, arriscou a vida para poder salvar. Eu realmente gostei disso. O espírito paterno do Genezinho pelo menos deu uma despertada ali. E eu gostei dele ir lá tentar ajudar a Ana. Ele ajudou, salvou o filho dele. Eu realmente gostei. E o filho dele é a cara dele, né, galera? É a cara dele. Dá uma olhada aí. Mas vamos ver se agora ele toma juízo. E bom, galera, voltando no começo da história, tivemos o Bombeta, que ele fez o fertilizante lá que faz os insetos atacarem as plantas, né, galera? Ele tava indo mal na nota e por conta disso aí ele não tava indo bem. E quando você via a edição, você via que ia ter planta zumbi, você falava assim, o Bombeta vai ser a solução de tudo. E foi isso que já tava mascarado, então estava de cara na história, e foi isso que aconteceu. Eu gostei da participação do Bombeta na história, ele foi salvo pela ferrugem, então rolou um shipping um pouquinho ali. Também tivemos o Vespa e o estudante russo na escola, né, cara, que fizeram uma referência bem legal em cima de Legends of Tomorrow, que é uma série de super-heróis da DC que eu gosto bastante. E eu realmente gostei, eles fizeram uma referência, o Vespa atacando o nitrogênio como se fosse Capitão Frio, e o outro atacando lança-chamas como se fosse o Onda Térmica. Ficou bem legal aquilo ali. Parabéns, Petra, eu realmente gosto muito de referências da DC assim, e eu não sabia que você acompanhava essa série também. Eu realmente gosto muito desses dois personagens, principalmente o Capitão Frio. E o engraçado é que você via que o russo, né, galera, ele usava meio que um lança-chamas para fazer o café da manhã, ele até fala ali no meio da história, e é uma coisa bem gozada, né, galera, porque todo mundo fala assim, o espírito russo de fazer as coisas, o jeito russo de fazer as coisas ao extremo, né, galera? Eu realmente achei bem legal essa sacada aí. E já falando também do Vespa na história, né, galera, que ele tava aí no meio dessa referência, eu gostei muito da personalidade do Vespa na edição, parece que ele melhorou muito mais como personagem. Eu espero que a Fran perceba isso, né, cara, como que ele se importa com ela, como ele gosta dela. Eu espero que ela pelo menos perceba isso. Esse que é o maior problema das pessoas. Tem alguém gostando de você, você não consegue perceber isso, você não consegue ser recíproco com a pessoa, e sempre quando a outra pessoa tá te ignorando, você corre mais atrás dela. Esse é um grande problema, e eu espero que agora, depois dessa edição, depois de tudo que aconteceu com a Fran, né, galera, eu espero que ela dê valor um pouco no Vespa, que eu acho que ele é um personagem legal. Ele se redimiu da entrada dele nas histórias, né? E no fim da história sobram só Chico, Vespa e Bombeta, os três para tentar aumentar o fertilizante do Bombeta para poder jogar nas plantas da escola toda e poder acabar logo com essa infestação de plantas mutantes, né, galera? E eu gostei dos três ficarem ali. O Chico nem teve uma participação como protagonista dessa história, ele foi mais um personagem secundário ali que só acompanhava mais o andamento da história. E uma coisa que eu achei foi muito forçado eles conseguirem entrar, conseguirem fazer tudo na escola para poder fazer o fertilizante de uma boa. Tá legal que a edição teve que desenvolver rápido para acabar logo de uma vez, porque senão ia ficar precisando para a próxima história. Mas cara, eu achei ali que ficou muito forçada aquela cena deles entrando, deles conseguindo invadir, mostravam um monte de planta e eles colocavam a samambaia na cara e ia sair andando. Eu realmente achei muito forçado aquilo, mas fazer o que? A história não tinha muitas páginas. E no final eles conseguem fazer o fertilizante que atrai os insetos lá, derrotam as plantas e tudo volta ao normal. Só que não. Na última página da edição temos isso. E bom, galera, quando eu li a edição pela primeira vez, eu vi essa cena aí, eu falei assim, putz, a Fran ficou em coma, a Fran vai ter algum distúrbio, alguma coisa das plantas atacou ela e ela vai ter um distúrbio. Eu não percebi que ela estava sem uma das pernas, galera. Eu li pela primeira vez a edição, li rapidinho, postei no Facebook que eu achei um pouquinho da edição e falei assim, depois eu releio de novo para poder fazer o vídeo. Depois de uns 3 dias, eu fui reler a edição para poder gravar esse vídeo que eu tô gravando aqui hoje. E aí que eu vi que ela estava sem uma das pernas. E depois que eu fui perceber por que todo mundo estava tão alvoroçado na internet, galera. Foi mal, foi um descuido meu, uma falta de atenção minha. Mas cara, depois disso que eu fui ficar mais surpreso ainda com a história, galera. A Fran perdeu uma das pernas. E agora eu espero que isso seja continuado nas próximas edições. Tenho medo que outros roteiristas peguem tipo uma história para fazer de Chico Bento Moço, coloca lá a Fran com as 2 pernas normais. Eu espero que a MSP preste atenção e veja o que está acontecendo aí. Mas cara, essa edição surpreendeu pra caramba. E mais uma vez, parabéns pra Petra, eu gostei da história e palmas pra ela.
E é realmente uma pena que o CBM tenha poucas páginas, né, galera? Mas fazer o que? Isso já é determinação desde o começo, desde as primeiras edições. Eu espero que eles resolvam fazer sagas nas próximas edições. Eu gostei muito dessa edição, gostei muito do final. Eu espero que a Petra faça mais edições de Chico Bento Moço. Eu realmente acho que eu ando gostando mais das edições da Petra em Chico Bento Moço do que na Turma da Mônica Jovem. Mas veremos, ela está fazendo a edição 100 atualmente, né, galera? E um aviso pra vocês, né, galera? Eu acho que eu vou ter que voltar a ser assinante de Turma da Mônica Jovem, pois a única banca que tem na minha cidade parece que vai fechar. É tenso, né? Mas veremos o que vai resolver até o final do mês, aí eu decido o que eu vou fazer, se eu vou comprar só as edições pela internet, se eu vou ter que ir numa cidade vizinha para comprar a edição, ou se eu vou ter que virar assinante mesmo. Eu realmente não queria virar assinante. Mas fazer o que? Vamos lá. E é isso, se você gostou do vídeo, se você gostou dessa edição aqui, né, cara? Porque, putz, essa edição aqui foi demais. Então comenta aí embaixo o que você achou da edição, o que você achou do vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito aí, deixa aquele joinha maroto e se anda perdendo os vídeos, dá uma olhada nisso aqui. Como você coloca para aparecer a notificação do vídeo para você, quando você estiver no celular, vai buzinar lá em cima, lá vai vibrar seu celular, seja lá se você estiver no silencioso ou não, e vai aparecer vídeo do Opinião TMJ, então você clica lá e vê o vídeo, beleza? E é isso, não deixe de dar o joinha, se inscrever no canal, beleza? Então falou e